Atitude, bom dia, já são 9 horas e mais 27 minutos, agora 9h27, estamos de volta com você aqui no nosso Manhã 96. Daqui a pouquinho a nossa amiga Carol chega, né, com resumo de novelas. Já também tem mais participações aqui no nosso tema do dia. Você vai mandando aí a sua participação no 0859 9236 2812, que daqui a pouquinho a gente registra aqui a sua participação com a gente no nosso Manhã 96, mas antes nós vamos agora com o nosso quadro Direito e Cidadania. Agora na Atitude FM, Direito e Cidadania. E como a gente já havia anunciado, né, hoje a gente recebe aqui o nosso amigo Dr. Cid Lira Braga, advogado, que também é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Itapajé, mas não veio hoje aqui para falar da luta sindical, veio exatamente para falar da parte do direito. E hoje o nosso tema escolhido é exatamente a importância de se manter a documentação atualizada para se evitar dor de cabeça na hora de se solicitar um benefício social. Doutor Cid, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Manhã 96. Bom dia, amigo Clésio, é uma satisfação muito grande estar aqui com você que é nosso amigo, e a gente está aqui para trazer informações para os ouvintes aqui da Atitude, esclarecimentos e principalmente levando os ouvintes para o caminho da aposentadoria mais fácil, mais seguro, com mais tranquilidade. Benefícios previdenciários, onde as pessoas normalmente precisam desse benefício na hora que elas estão ou com a idade mais avançada ou passando por algum problema de saúde. Então, por isso que a Previdência Social, o nome já diz que é uma seguridade social. A pessoa está ali pagando um seguro, é um benefício que a pessoa vai realmente precisar e com certeza é muito útil tanto para ele como também para a sua família. Doutor Cid, você que já milita, né, ou atua nessa área já há um certo tempo, essa questão de não ter a devida atenção na hora de juntar essa documentação, ou de se manter essa documentação atualizada, ela é realmente uma constante? Eu digo isso porque exatamente a gente recebe aqui constantemente, sempre que temos, né, pautas com advogado, enfim, e esses são questionamentos muito pertinentes, né? Geralmente dúvida com relação se é casado, né, se tem uma união civil e aí não tem os dados compatíveis, esposo e esposa e vice-versa. É uma situação realmente recorrente, né? Aqui para nossa região, nem todo mundo mantém essa atenção devida de se ter a documentação atualizada e também aquela questão dos comprovantes, né? Que comprovam se é do campo, se é agricultor, se não é, enfim, a atividade. Isso é uma constante realmente? Clésio, nós atuamos nesse ramo previdenciário há praticamente mais de 10 anos, só trabalhando nessa área previdenciária. 80% a 90% dos nossos processos são só previdenciário. E a gente tem realmente acompanhado e atendido no dia a dia do nosso escritório. Várias pessoas têm nos procurado e realmente o ponto principal é essa pauta que você está levantando aqui nesse programa, que é exatamente essa organização, esse planejamento da documentação. E agora, especificadamente, nessa situação que nós estamos vivenciando, dessa pandemia, lamentavelmente nós temos o caso aqui de muitos óbitos e, consequentemente, por conta do óbito, aí vai se gerar um direito que é o direito à pensão por morte. E na questão da pensão por morte, eu acho que é o tema do momento, que o que as pessoas mais estão precisando e mais estão assim, sofrem, além, claro, principalmente da perca do seu ente querido, que é uma situação irreparável, mas fica uma mulher viúva, fica ali um homem viúvo, fica uma criança órfã. Nós sabemos que existe uma tramitação a nível de Congresso para que todos os órfãos da pandemia eles recebam uma pensão do INSS. Entretanto, ainda não foi aprovado, está andando muito devagar essa tramitação aí. E o que nós temos hoje, qual é a lei hoje em vigor? É a lei normal do INSS. Não tem uma lei específica relacionada a essa situação aí. Como foi criada uma lei
na época da microcefalia, tinha muitas crianças, né, nascendo com essa situação. Aí foi criada uma lei, um benefício do INSS somente para aquelas crianças que tinham microcefalia. E aí tinha um critério específico, né? Exatamente, um critério só para isso ali. Hoje, nós defendemos que precisa ter, e eu vejo, e a gente fica assim bastante comovido com várias crianças que chegam no escritório, digo assim, as mães representando, né, aqueles filhos. Na semana passada mesmo, e diariamente a gente recebe clientes assim, que a pessoa vai atrás de um direito e não consegue ter aquele direito. Então, o que eu mais quero, claro que a gente como advogado é uma função, é uma área comercial, mas também é uma área social, é alertar as pessoas para que mantenham a documentação em dias. O que é a documentação em dias? Você falou aqui, a pessoa que não é casado civil, a pessoa vive junto, amaziado, como é que ele tem que fazer? Se ele vive junto, tem um companheiro, então para provar a questão da união estável, qual é a dica fundamental? Conta de energia no nome da mulher, conta de água no nome do marido. É importante que haja essa preparação de documentação nesse sentido, porque uma prova dessa, conta de água, de energia no nome de ambos, aí essa já é uma prova que aquelas pessoas moravam no mesmo teto, naquele mesmo endereço, aquele mesmo número de casa, naquela mesma época. Então uma prova seria essa. Outra prova também que é admitida, conta bancária. Você vai abrir uma conta, aí não abre a conta só no nome do marido, abre a conta no nome dos dois. É outra prova que o INSS valida como prova de união estável. E você também pode fazer no próprio cartório uma declaração de união estável. Então a pessoa com 3 provas dessa daí que eu falei, ele já consegue qualquer benefício comprovando a união estável. São 3 provas que a Previdência Social exige. Eu falei aqui do endereço, falei aqui da conta e também tem a questão de filho. Se não tem filho, mas mesmo assim tem direito à pensão para o companheiro. E se tiver o filho, aí já é outra prova também que vai ainda aumentar mais ainda a prova que a pessoa realmente tem aquela união estável. E tem um outro ponto também, doutor Cid, que é a questão do documento em si. Por exemplo, identidade, né? Algumas pessoas, e inclusive eu acho que há uns 15 dias mais ou menos, eu mantive contato com pelo menos 2 ou 3 pessoas nessa situação que tem, por exemplo, um RG bem antigo, né? E que, por exemplo, em alguns atendimentos nas agências bancárias não são nem mais aceitos, no sentido de dar entrada no benefício social. Pode ter alguma implicação também? Com certeza. E quando o documento é antigo, o servidor do INSS, ele entende que aquela documentação ali não dá para atestar que de fato aquela foto que está ali naquele documento parece com a pessoa que está apresentando o documento. Então, como gerou uma dúvida em relação àquela identificação, aí ele pede para tirar outra identidade. Por isso que uma identidade há mais de 10 anos, normalmente eles pedem para fazer outra série de identidade. E às vezes a pessoa vai atrás de um benefício, aí quando vai tirar a identidade, na hora da necessidade, ele demora a receber aquele documento e automaticamente também vai atrasar em receber o seu benefício previdenciário. Então é importante sim que a pessoa tenha a sua identidade e também também a carteira de trabalho. Tem um caso de uma pessoa aqui que nos procurou, que ela recebeu o auxílio emergencial, foi aprovada, entretanto ela não conseguiu tirar a identidade dela a tempo. Quando ela foi para a Caixa Econômica tirar o dinheiro dela, Clésia, ela foi roubar o documento dela. Então o que aconteceu? Aí ela não conseguiu tirar, demorou a receber o documento e o dinheiro voltou. Não teve condição de acessar o benefício. O benefício, né? Então aí a pessoa está precisando, mas por conta da documentação. Então a pessoa é bom ter pelo menos 2 documentos com foto. E agora nessa era digital, a pessoa pode digitalizar o documento, né? Baixar pelo aplicativo aquele documento da sua carteira de habilitação, por exemplo. E quem não tem, mas tem a identidade, também tem a carteira de trabalho, que são documentos que tem foto e podem ser admitidos tanto em banco como também no INSS.
Ok, para você que está acompanhando aqui o nosso Mania 96, agora já são 9h37 e a gente está conversando com o advogado Dr. Cid Lira Braga. Dr. Cid, a gente falou muito aí da documentação pessoal, mas o que comprova a função ou a atividade, seja urbana ou rural, também é extremamente importante que quem vai pleitear um benefício mantenha a atenção para exatamente ter esses comprovantes, não é isso? Principalmente, Clésio, a pessoa morava na zona rural, aí teve esse êxodo, né? O rural, a pessoa saiu da zona rural e veio para a zona urbana. Quando você vai para uma audiência na Justiça Federal, que é o órgão que tramita esse processo, normalmente o juiz pergunta: você mora onde? Quem mora na zona rural, aí já tem assim uma presunção que a pessoa é agricultor, já fica até... A pessoa já entra já como quase se fosse... uma associação automática, já né? pede direito como agricultor, exatamente. É uma questão subjetiva. E se a pessoa mora na zona urbana, aí ele já começa a pensar, já começa até a perguntar mais. Por quê? Porque a pessoa não mora na zona urbana, então quem mora na zona urbana já pode trabalhar com outra atividade. Que outra atividade seria essa? Trabalha como feirante, vendedor de verdura, ou ambulante, né? Ou vendedor de algum cosmético, salão de beleza. Então a pessoa, ou servente, pedreiro. Então são atividades. Quem trabalha como pedreiro, como é que se aposenta? Uma pessoa que trabalha como pedreiro, por exemplo, o Clésio, trabalhou como pedreiro, ele, como é que ele vai se aposentar? Ele tem que pagar o INSS, ele tem que pagar a Previdência Social, ele tem que contribuir com a Previdência. Isso é o que chama de contribuição individual, é isso? Isso mesmo, ele tem que pagar o INSS. Então, se a pessoa que trabalha como servente, se ele trabalhar como servente, aí ele vai querer se aposentar como agricultor. Então, se o INSS perceber que a pessoa é servente, ele não vai dar o direito da pessoa se aposentar como agricultor. Então, todas as profissões praticamente precisam de ter uma contribuição para o INSS. Todas. Seja o radialista, seja o advogado, o pedreiro, o servente, o vendedor de verdura, o feirante, o mototaxista, a dona de casa, a doméstica, tudo tem que pagar o INSS. A única profissão que a pessoa não precisa pagar o INSS é realmente a do agricultor e a do pescador. Então, o agricultor, como é que ele se aposenta? Como é que ele consegue algum benefício? Ele precisa comprovar a atividade. Aí nós já estamos falando de comprovação de atividade. Todas as demais já falei, precisa ter pagamento para o INSS. E é muito fácil você fazer as guias de pagamento. A guia de pagamento ela pode ser feita no valor de 5%, 11% ou de 20%. Esse percentual, ele é em cima do que a pessoa arrecada? Como é que é? Isso mesmo. O valor de 20% é o valor, quem quer ganhar, se aposentar, ganhando mais do que o salário mínimo, ele tem que pagar 20% do valor que ele quer ganhar. Então, se ele quer ganhar 2 salários, ele tem que contribuir com 20% em cima de 2 salários. Que eu não recomendo, inclusive até uma orientação que a gente dá, Clésio, infelizmente você contribui com o INSS no valor alto, aí quando vai entrar no benefício, as regras de aposentadoria têm modificado e o valor fica lá embaixo. Esse é o grande problema de quem contribui com o valor alto do INSS, a reclamação é essa. Sempre o valor fica bem menor do que o que ele esperava. Até então, porque geralmente não, o período ele é longo, né? É extenso, né? O período é extenso e as contribuições, antigamente as pessoas quando estavam para se aposentar, faltava 13 para se aposentar, aí ele aumentava as contribuições para poder ganhar mais. Só que agora não é mais assim, a contribuição ela é contra o período todo. Se você pegar o período do 94 até agora, a média de todo esse período, então quer dizer o quê? Se no passado teve contribuições pequenas, vai tudo entrar dentro do cálculo e a pessoa no final vai acabar recebendo um valor menor, porque soma tudo, não soma somente os 3 anos finais, não, soma todo o período contributivo. Ok. Bom, são 9h41, 9h41, a gente vai fazer só um rápido intervalo comercial. Voltamos já com o advogado Dr. Cid
e respondendo perguntas, né? Você tem dúvidas aí, manda no nosso WhatsApp 085-992-36-2812. Estamos de volta com você aqui no Manhã 96, o nosso quadro Direito e Cidadania. Hoje conversando com o advogado Dr. Cid Lira Braga, e nós vamos agora, Dr. Cid, passar aqui as perguntas dos nossos ouvintes, que são muitas, então vamos aqui ver se a gente acelera um pouquinho, né? A nossa amiga Aline Braga, ela diz o seguinte, doutor: meu filho faleceu de Covid, ele era casado, a minha nora conseguiu um benefício, mas eles têm aqui uma filha, né? Uma criança de 2 anos, e ela pergunta se é possível, se conseguir um benefício para essa, especificamente para a filha, é possível ou não? Pronto, nesse caso específico, a pensão ela é dividida no meio, fica 50% para a nora, no caso que era a viúva, e 50% para o filho. Esse filho fica recebendo até os 21 anos de idade, ele fica recebendo a pensão. Alguém pergunta às vezes, e se o filho fizer faculdade, aumenta o período de pensão? Não aumenta, isso é um mito. A pensão é só até os 21 anos de idade. Ok. Vamos aqui a mais uma pergunta. Alô, bom dia. Uma pergunta aí para o advogado. Bom dia, meu nome é Aloysio Ferreira Marques, que quer passar a aposentar por agricultura. Tem tempo para pagar o sindicato, não precisa pagar o sindicato. Tem um tempo, assim, quantos anos que a pessoa precisa provar que trabalha na agricultura para se aposentar por trabalhador rural? Ok, meu amigo Aloysio, um abraço. Se eu não me engano, o Aloysio é aqui do bairro Pissarra. A questão do sindicato é uma questão que não tem mais uma obrigatoriedade, não é isso, doutor? É isso mesmo. Se você perguntar o tempo de contribuição, na verdade, como já falei, pescador e agricultor não é a contribuição, é a prova da atividade desenvolvida. Então, quanto é o período de prova? 15 anos. A pessoa tem que comprovar, pelo período de 15 anos, que ele trabalhou como agricultor, trabalha como agricultor. Então, vou pegar aqui 2021 hoje, 15 anos para trás, dá 2006. Então, do período de 2006 a 2021, são os últimos 15 anos, é o período de carência, que ele tem que provar que é agricultor. A pessoa trabalhou em São Paulo, Fortaleza, trabalhou de carteira assinada, algum período antes de 2006, por exemplo, ele já está, então foi antes dos 15 anos, então automaticamente o que ele tem que comprovar é os últimos 15 anos. Então, se ele conseguir provar os últimos 15 anos como agricultor, ele pode sim se aposentar. Agora, qual é a prova principal? A prova do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, antigamente o sindicato ele emitia uma declaração de atividade, que o INSS ele aceitava e homologava aquele período para concessão de benefício. Hoje, essa prova ela não vale. Então, o que a pessoa precisa comprovar? A principal prova, e esse é o ponto que eu queria assim, mais destacar aqui, Clésio, é a pessoa tirar a sua identidade, eu vou chamar aqui logo de identidade do agricultor. Qual é a identidade do agricultor? É a DAP. Com a DAP a pessoa consegue acessar os benefícios da Previdência Social. Uma pessoa que tem DAP e vem a óbito, a mulher recebe pensão. Uma pessoa que tem DAP e vem a óbito, o filho recebe a pensão. A pessoa que tem DAP consegue se aposentar. A pessoa que tem DAP, a mulher consegue um salário maternidade. A pessoa que tem DAP facilmente consegue os benefícios da Previdência Social. Então, a DAP é o documento mais importante que tem. A pessoa, como é que ele tira essa DAP? É de graça. Ninguém precisa pagar nada para tirar a DAP. Quem cobrar para tirar a DAP, isso aí está cometendo um crime. Porque não precisa. Onde é que tira a DAP? Tira na EMATES. Então, quem já tirou DAP e está atrasado, precisa renovar. Quem nunca tirou, tem que ir na EMATES, levar o INCRA da terra que a pessoa trabalha, e eles vão fazer uma visita para comprovar que realmente a pessoa trabalha naquela terra, aí eles vão emitir a DAP. Agora, né, infelizmente, o doutor Fernando, que era o emissor da DAP em Itapajé, não está mais aqui entre nós, mas a EMATES já tem outra pessoa que eles colocaram como responsável pela emissão dessa DAP. Ok, então sem DAP, basicamente o processo fica bem difícil, né? Fica difícil, com certeza.
Eu tenho aqui mais uma pergunta que é exatamente da nossa amiga Cleane. Ela diz que é costureira e pergunta onde e a quem procurar. Eu acho, se eu não me engano aqui, ela se refere à questão da guia de contribuição individual. Pronto, a guia de contribuição da costureira. A costureira, ela pode e precisa pagar o INSS. É o que mais acontece com as pessoas que moram nas zonas urbanas são costureira e doméstico. Eu acho que o caso de costureira e doméstico é o que a gente mais pega no nosso escritório. Por quê? Porque a costureira, para ela conseguir um benefício, ela precisa contribuir com o INSS. Como é que ela contribui com o INSS? Na internet, ela não precisa do INSS, na internet mesmo, ela pega ela baixa a guia de contribuição, ela coloca lá no Google, guia INSS. É muito fácil, você baixa lá, vai lá, aí você preenche os seus dados, lá é um guia bem instrutivo, preenche os dados e você vai contribuir com quanto? 11% que ele vai pagar para o INSS. Agora, se ela for também, se a atividade dela principal não for costureira, for doméstica, aí tem uma contribuição que é menor ainda. Porque se for colocar de 11%, dá um pagamento de R$121 por mês. Numa crise dessa, a pessoa pagar todo mês R$121, elevado, né? Eu acho alto. Né? Agora, qual é a contribuição que ele pode fazer? Ele pode contribuir com R$55, que é a contribuição da doméstica. Existe uma previsão, quem tem cadastro único pode contribuir com 5%, que é a menor contribuição da Previdência Social. Aí ele pega, quem tem, no caso, como já falei aqui, quem tem cadastro único, aí ele pode contribuir com 5%. Tanto ele pode, numa livraria dessa, comprar um carnê de contribuição, como também ele pode, no próprio site do INSS, colocar lá a guia e ele vai conseguir baixar, preencher e contribuir todo mês na lotérica ou em qualquer instituição bancária e ficar pagando 5% do salário mínimo, que dá R$55 atualmente. Muito bem, são 9h55. 9h55, doutor Cid, uma pessoa separada, mas que é uma separação que não é judicializada, não é judicial, né? Está tentando se aposentar, precisa do documento do cônjuge, mas a pessoa não cede. Como é que ela deve fazer? É a pergunta. Pronto. A pergunta é bom te analisar o caso concreto. Às vezes, a pessoa nem precisa do documento do cônjuge. Às vezes nem precisa. Por quê? Para que é que serve o documento do cônjuge nesse caso? Às vezes você vai precisar, por exemplo, você vai se aposentar como agricultor. Aí se o marido for agricultor, aí você vai mostrar o quê? Que existe ali um trabalho, um regime de economia familiar. Mas se a pessoa está separada, como é que ele vai dizer que trabalha em economia familiar? Se a pessoa tiver, por exemplo, uma DAP, na DAP já vai aparecer o nome do CPF do marido e da mulher. Então ali na DAP já vai comprovar essa união estável. Então, se esse homem não está querendo dar o documento, e o documento é um direito, é pessoal o documento, não tem como eu forçar a pessoa a dar um documento. Agora, às vezes, acontece da pessoa nem precisar do documento. Por isso é interessante exatamente buscar uma orientação aí com um advogado, um especialista, né? E nesse caso aí, o ADAP salvando a pátria mais uma vez. Às vezes o documento vai atrapalhar. Exatamente. Muito bem. Vamos... O caso, por exemplo, do salário maternidade, que é outro caso que as pessoas recorrem no salário maternidade. E eu tenho 3 filhas, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Para você ter uma ideia, de 3 filhas, quer dizer o quê? A minha filha... a minha esposa não recebeu salário maternidade, porque eu não fiz a contribuição da minha esposa no tempo correto. Olha aí. Então quer dizer o quê? Claro que aí, como são 3, também não dá para errar nas 3, né? Aí eu peguei nas outras, aí eu já planejei melhor, já fui organizando a parte da documentação da esposa, para quando a gente fosse ter outro filho, aí sim a gente recebeu o salário maternidade. E foi o que aconteceu. Então quer dizer o quê? Uma orientação que eu dou: a pessoa casou, tem que ter filho, então já vai ter filho, então prepara a documentação logo para receber o salário maternidade, porque não adianta preparar a documentação depois que a mulher engravida. A documentação tem que ser antes de engravidar. Depois que engravida não serve mais documento. 9h57. Alô, bom dia.
Aqui é a Zeneide, da Boa Vista do Castoré. Eu queria uma informação do advogado aí. Meu caso é o seguinte, eu trabalhei 5 anos na prefeitura, só que eu não era temporária. Só que eu era temporária, né? Eu não era carteira assinada, nunca assinei carteira. Fazia seleção e era simplesmente temporária, né? Certo. Mas quando eu fui lá no INSS, tinha 5 anos. E aí eu tenho prova de 2005 que eu era agricultora. Eu nunca saí do sistema do meu marido, da perda safra. Toda vida eu tô junto com ele na perda safra. Do 2005 para cá, eu nunca saí do sistema. Eu queria saber se eu tenho direito a me aposentar como agricultora. E depois que eu saí da prefeitura, faz 4 anos, eu estou conseguindo provas. Já tenho muitas provas já. Ok, tá aí a pergunta da nossa amiga Dona Zeneide, lá da Boa Vista do Caxitoré. Pronto, quem trabalha na prefeitura como contratado temporário, a pessoa às vezes imagina assim, eu trabalho na prefeitura como contrato temporário, aí não tem registro porque a minha carteira não é assinada. Na verdade, ter carteira assinada e trabalho com contrato temporário é a mesma coisa para o INSS, porque ambos os casos vai a contribuição para o INSS. Então, no caso aqui desse específico, pelo que eu estou observando aqui, ela tem 2 opções aí. Ela precisa comprovar 15 anos. Esse período da prefeitura que ela trabalhou, que são em torno de 5 anos, parece, esses 5 anos eles vão ser excluídos dos 15 anos. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que comprovar 15 anos. Então, ela tem que comprovar os 15 anos. Ela pode ter um período de comprovação anterior, ela trabalhava na prefeitura. Se ela trabalha na prefeitura antes, tem prova como agricultora. Depois, como agricultora, então ela vai ser esse INSS. Exclui esse período aí de urbano. E somando 15 anos antes, depois ela consegue sim essa aposentadoria dela como agricultora. E excluindo esse período não vai prejudicar ela nesse pleito, né? Não, quando eu falo exclusão, não é sair o tempo que não sai nunca. É um sistema, não tem como tirar. Eu digo excluir da contagem. Aí então ela vai ter 15, ela vai ter 15 anos de prova de agricultora. Ok. Período anterior e depois. Tem um caso ainda, se ela tivesse a idade, no caso de 62 anos, aí tem a aposentadoria que é chamada aposentadoria híbrida, que é somando tempo rural com tempo urbano. Só que pela a informação que a gente ouviu aqui no áudio dela, parece que ela tem muita prova que é agricultora. Então, possivelmente, ela consiga sim se aposentar como agricultora, mesmo com 55 anos de idade. Ok, vamos aqui às últimas perguntas. Alô, bom dia. Bom dia, Clésio Marcos pergunta aí pro doutor Cid se quem mora na zona urbana tem direito de tirar essa DAP? A gente pode ter direito à DAP também? Pronto, essa é a pergunta da minha amiga Maria Helena aqui do bairro Barateiro. Tem ou não tem? Maria Helena, essa sua pergunta eu acredito que talvez 80% dos ouvintes tenham essa mesma dúvida aí. Porque, de fato, a pessoa que trabalha na zona urbana, como eu já falei aqui, ele pode sim trabalhar na zona urbana, claro, e ser agricultor. Como também a pessoa pode trabalhar na zona rural e trabalhar numa atividade urbana. Uma pessoa que trabalha na zona rural e é professora, ela trabalha numa atividade urbana, que é a título de INSS, né? Chama atividade urbana. Então, no caso, mora na zona urbana, para tirar a DAP, ele tem que demonstrar que ele trabalha realmente em uma área, ele precisa ter um documento ou um INCRA de uma terra, ou então o documento alguma comprovação de uma terra que ele trabalha, e levar essa documentação para a EMATESE. Muito bem, são 9h59, doutor Cid, a gente não tem mais tempo, mas nós temos aqui várias perguntas, né? Eu vou, inclusive, se o senhor me permitir, encaminhá-las ao seu WhatsApp pessoal e aí depois você responde diretamente aos ouvintes, ou então a gente marca para segunda-feira da próxima semana, para a gente estar respondendo aqui essas perguntas, mas só 2 últimas aqui, rapidamente. Um ouvinte pergunta se o agricultor também pode contribuir com o INSS, sim, não? A regra de contribuição do agricultor, na verdade, a ideia era que o agricultor contribuísse para a Previdência, pelo valor da safra. Então, o que ele colhia, ele ia uma porcentagem, 2%, 3%, ele ia pagar para o INSS. Entretanto, a reforma da Previdência, agora 2019, ela permitiu a pessoa se aposentar sem a contribuição. Então, não há necessidade dele contribuir. Foi uma das coisas da reforma, eles queriam tanto criar a contribuição do agricultor, que não foi criada, como também queria aumentar o tempo de a idade da contribuição. Hoje, a mulher se aposenta com quantos anos? A atividade urbana? 62 anos.
e o homem 65 anos, que é a idade mínima de contribuição. Claro que tem as regras de transição. Agora, o agricultor foi excluído da reforma no sentido de que não foi afetado com o aumento da idade. A mulher continua com 55 anos de idade e o homem continua com 60 anos de idade. Ok, doutor Cid, minha mãe recebe uma pensão como viúva, tem como ela se aposentar por idade, mesmo que ela nunca tenha pagado nada? Aqui o pagado nada, acredito que seja algum tipo de contribuição junto ao INSS ou a sindicato, talvez seja esse o questionamento aqui da ouvinte. Realmente as pessoas podem sim. E aí ela complementa sem perder a pensão como viúva. Pronto, pode sim acumular. A pessoa pode receber uma pensão e pode receber um aposento, os dois benefícios. É possível. Também é possível. A pessoa recebe uma pensão, recebe um aposento e a pessoa depois vem em casa, né? Um viúvo casou, perde a pensão? Não perde a pensão. Agora, para se aposentar, ele precisa comprovar que é agricultor, tem que comprovar a atividade. Sem comprovar a atividade, a única maneira da pessoa conseguir algum benefício do INSS sem pagar o INSS e sem comprovar é o amparo assistencial. É um amparo assistencial idoso, 65 anos de idade. Só que aí tem outros critérios, aí não pode ter pensão não, no caso do amparo ao idoso. Muito bem, 10 horas e 2 minutos, 10 e 2, né? O doutor Cid tem uma audiência marcada agora, inclusive já está quase passando do horário, né, doutor Cid? Nós temos aqui ainda diversas perguntas, inclusive eu agradeço aqui a audiência dos nossos amigos ouvintes. Algumas delas eu vou exatamente estar encaminhando diretamente aqui ao WhatsApp, tem aqui alguns casos específicos, né, ao WhatsApp do doutor Cid, e ele dá uma resposta pessoal aqui a cada um desses casos. As demais, que são temas mais abrangentes, a gente deixa para a semana que vem e a gente responde aqui no nosso Manhã 96, segunda-feira, o doutor Cid vai estar de volta aqui com a gente, tirando aqui essas dúvidas, né, dos nossos amigos ouvintes com relação aqui a esse tipo de benefício. Mas, doutor Cid, eu lhe agradeço aí pela participação com a gente. É sempre um momento exatamente muito, muito importante, porque são muitas dúvidas e algumas dessas dúvidas são bem comuns, né, para muitas pessoas. Então, quando você responde a uma dúvida de um ouvinte, você vai estar tirando dúvida de muitas pessoas. Eu lhe agradeço aí pelo espaço, né, nessa agenda corrida. Como eu disse, o doutor Cid tem uma audiência marcada agora por volta de 10 horas, inclusive já deve estar quase começando, né, doutor? Obrigado pela visita. Obrigado, Clésio. E é importante, Clésio, a pessoa que não tem nenhuma renda e de repente a gente consegue uma aposentadoria para aquela pessoa, um benefício, a vida daquela pessoa muda. Então por isso que é importante esse programa, esse espaço, para as pessoas se planejarem e terem acesso a seu direito, para a pessoa ter uma vida melhor, porque ela já tem uma vida privada de algumas, até da qualidade de vida da sua família. Verdade. Por ausência desse direito. E aí entra remédio, entra alimentação, entra a questão da família, enfim. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí de tantas restrições, né? A renda das famílias totalmente comprometidas e de repente, quando você tem até exatamente um momento como esse de informação, consegue até dar uma facilitada nesse processo, né, doutor? Isso mesmo. Então a gente também tem um Instagram, que a gente tira muita dúvida pelo Instagram, né, Clésio? Que é o @CidLBraga. Você pode seguir lá no Instagram, que a gente também tira muita dúvida por lá. Muito obrigado pelo espaço. Até segunda, né? Até segunda. 9h20 da manhã, a gente tem mais uma vez a participação do Dr. Cid aqui no nosso Manhã 96. São 10 horas e 5 minutos, 10 e 5. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial e volto com você daqui a pouquinho aqui no nosso Manhã 96, na última parte aqui do Manhã 96.